Olá, pessoal, boa noite. Vamos à resolução das tarefas. Então, estou aqui para esclarecer para vocês todas as dúvidas que, porventura, vocês tiverem em relação às tarefas, tá? Nesse momento, nós vamos começar com a tarefa número 1. A tarefa número 1, ela é bastante pessoal. E o que ela diz para ser feito? É como se fosse um pré-requisito da disciplina. Aqui você vai pensar e responder com as suas próprias palavras. É muito pessoal. Então, aqui não tem certo ou errado. Você respondeu, você vai conseguir a pontuação, tá? Para essa tarefa. Uma vez preenchido, já é a resposta correta, tá bom? Então, a pergunta é: como estou hoje em minha vida profissional e pessoal? Responda onde trabalha, em que trabalha e como está a sua satisfação consigo mesmo, tá? Se você está feliz, se você se considera uma pessoa de sucesso, se você pretendia estar nesse lugar, né? Então, esse é uma visão para você saber um pouquinho da sua autoestima neste momento. A segunda pergunta, a qual faz com que você identifique o seu sonho de vida, tá? Qual o seu objetivo? Pode ser pessoal, profissional, tá? E responda como se você tivesse daqui 5 anos. Então, essa é a primeira tarefa que vocês podem estar respondendo pessoalmente e já vão ter a pontuação da resposta. Agora vamos para a segunda tarefa. Nessa tarefa, vocês observem esse documento compartilhado, que está aqui na nossa tela, tá? Vocês percebam o seguinte, é uma lista de perguntas na qual envolve os conceitos aprendidos e estudados sobre planejamento estratégico, tá? Balanço, scorecard e também alguma coisinha sobre o matriz SWOT. Na primeira pergunta, ele faz o seguinte: o que é planejamento estratégico, tático e operacional? Então, vale a pena lembrar que uma das nossas primeiras aulas, nós chegamos a uma conclusão seguinte, que planejamento estratégico é o processo. O processo porque deve ser uma atividade consequência, tá? Deve ser contínuo essa atividade, tá? Que consiste na análise sistemática, ou seja, sistemática exige um método, um sistema, uma forma organizada. De quê? De analisar os pontos fortes e as oportunidades, fortes e fracos, né? As oportunidades e ameaças do ambiente empresarial, tá? Essa análise tem o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilita o aumento da competitividade ou alcançar os objetivos traçados, tá? Então, esse processo contínuo de intitular coisas desejáveis, né, para serem feitas. Aqui está a mesma definição, tá? Foi o que eu extraí de uma forma organizada, escrita, tá? Então, o planejamento, de uma maneira geral, processo que consiste nas análises dos pontos fortes e fracos da empresa, das oportunidades e ameaça do ambiente empresarial. Esta análise tem o intuito de esclarecer objetivos, estratégias e ações que possibilitam o crescimento da empresa, eficiência, competitividade, etc. No estratégico, vemos que ele é definido a longo prazo, ou por um longo tempo, ou seja, normalmente mais de que 5 anos. E deve ter 3
abranger 3 pontos principais. O primeiro, responder a pergunta: para onde a organização vai? Para onde você quer que a empresa vá? Que direção ela deve tomar? Avaliar o ambiente dentro do qual ela opera. Então, avaliar o ambiente é aplicar a tecnologia da matriz SWOT, a análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Diante dessas considerações, São Vicente e Santos nos lembra que planejamento de longo prazo é estratégico deve fornecer as premissas, vou até grifar aqui, premissas, que são as orientações básicas para se dar início ao planejamento de curto prazo. O que é curto prazo é o orçamento, tá? Então, agora podemos descrever o planejamento do meio, planejamento tático. Por que do meio? Ele não está lá na estratégia de cima e nem está no operação, mas ele está na coordenação de segmentos menores, tá? O controle tático é um instrumento para verificação e acompanhamento das medidas gerais em termos de unidade. Esta palavrinha unidade quer dizer quantitativo, ou seja, eu quero 10% a mais de venda, eu quero 20% a mais de margem de lucro. Nossa, pedi demais, né? Mas é um número, é mensurável. Então, torna o processo de conferência e acompanhamento mais facilitado, porque você tem um resultado para ser buscado, tá? Então, o planejamento tático, ele tem a função de avaliar gestores em níveis intermediários da empresa, através das medidas qualitativas e quantitativas. O quali vem da estratégia, o quanti vem da operação. Então, quali-quant, igual pesquisa operacional, quali-quant, eu vou quantificar, mas vou qualificar. Ele possui um prazo de 3 a 5 anos e inclui objetivos qualitativos e quantitativos. Acabamos de falar. Orienta o planejamento operacional, né? É uma das características, avalia o desempenho dos gerentes e possibilita metas para alcançar o objetivo pretendido. Tá? O operacional, ele pode ser definido com termos bem simples, como sendo a ação necessária para assegurar a realização dos objetivos, planos, políticas e padrões estabelecidos. Básico. Ou seja, quem vai executar o que a gente deseja. O orçamento está intimamente associado, tá? Os dois estão juntos, com o controle, que é o processo de garantir, de assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados de forma efetiva, eficiente na realização dos objetivos da empresa. Assim, o orçamento geralmente é feito por um ano, inclui informações quantitativas, decide a operação do dia a dia da empresa, avalia o desempenho do departamento em específico e desenvolve metas visando alcançar os objetivos pretendidos. Segunda questão. Na segunda questão, quais os passos necessários para o desenvolvimento do planejamento estratégico? Bom, Sun Tzu disse, primeiro se conheça, depois conheça o seu inimigo e o campo de batalha. Assim, você se assegurará que vencerá todas as batalhas. Então, primeiro, vamos definir quais os pontos necessários. Definir missão, visão, valores, crença, quer dizer, me conhecer, tá? Analisar o ambiente externo e interno através da técnica de matriz SWOT. Criar ou confeccionar
ou estabelecer metas e objetivos por meio do BSC. Assim, quando você estabelece essas metas, você consegue definir para chegar nessas metas o que você deve fazer, que é a estratégia. Tá? Cortar uma linha de produto que não está vendendo bem, ampliar o seu mercado consumidor, baixar o preço, melhorar a qualidade, ou seja, o que eu vou executar para poder tornar e chegar aonde eu quero. E, por fim, a implantação. Bom, eu vou dar uma relembradinha para vocês aonde estão essas respostas, tá? Aqui da modalidade dos planejamentos, tá? Vamos passar rapidinho o tipo deles. E aqui tá? A resposta da segunda questão. Missão, valores, crenças e análise interna e externa, objetivo, estratégia e implantação. Aí, feedback e controle, que é a retroalimentação, ou seja, o processo de retomar e avaliar continuamente o planejamento estratégico, tá? Bom, vamos voltar para a terceira questão. Qual o objetivo do Balance Scorecard, do Balanço Scorecard, do BSC? O objetivo do BSC é alinhar as atividades operacionais da empresa com o seu planejamento estratégico, né? Ele é responsável por fornecer as informações completas aos gerentes. Aonde que está isso, professora? Ó, Norton e Kaplan disse que são instrumentos da cabine de comando de um avião, fornece de relance informações completas aos gerentes. Aqui tem uma partezinha, tá? Mas existe uma outra definição, que foi essa que nós acabamos de fazer aqui, tá? Que também está escrita um slide antes daqui, tá? Aí vem quais são as 4 perspectivas do BSC? Comente cada uma delas. Então, não é só dizer que o BSC combina parte financeira, clientes, processo interno e crescimento e aprendizado. É necessário explorar um pouquinho mais dessas perguntas, tá? Na parte financeira, como atender o acionista? Na parte do cliente, como atender os nossos clientes? Na parte dos processos internos. Quais são os processos comerciais que vão direcionar a cadeia de valor dos nossos produtos, que vão melhorar os nossos processos internos, tá? E as perspectivas do aprendizado e crescimento. Somos capazes de apoiar inovação, mudança, melhoria, treinamento, melhorar o nosso próprio pessoal? Então, nessa sequência, vem uma série de slides em que vai comentar cada um desses pontos, de forma resumida, né? Mas pode ser com as palavras de cada um de vocês. Vocês podem estar transcrevendo o seu entendimento do enfoque financeiro, tá? Que é o primeiro. Esse enfoque, ele é visto com o olhar dos seus acionistas e do proprietário. Devem mostrar a implementação e a execução da estratégia da empresa que estão construindo para a melhoria dos resultados. Ou seja, no enfoque financeiro, você vai solicitar aumento de receita, melhoria dos custos, aumento de produtividade, incremento da utilização dos ativos, redução de riscos. O acionista pensa em money, mais resultados. Na perspectiva, tá, do cliente, ele vai dizer o seguinte, né? Você tem que olhar com os olhos do cliente a empresa. Como a empresa é vista pelo cliente? Como ela pode atendê-lo de uma melhor forma? Assim, os indicadores devem mostrar os serviços prestados, se estão de acordo com a missão da empresa, com a satisfação e retenção dos clientes, com a lucratividade e a captação de novos clientes. Se você pensar nisso, você vai atender
esse enfoque do BSC. Próximo enfoque, processos internos. Nos processos internos, a pergunta é o seguinte: quais processos de negócio a empresa precisa ter mais eficiência? E assim, devem mostrar se os processos e operações estão alinhados e se eles geram valor. Ou seja, como que está a questão custo? Custo versus qualidade, qualidade versus produtividade. Equipamento com o total do meu ativo está sendo bem usado, né? Ele tá dando retorno sobre o ativo, né? Precisa fazer alguma inovação? Como é que está o tempo de produção? Estamos fazendo coisas mais recentes? Como a inovação por meio de pesquisa, como o desenvolvimento por serviços, ou até mesmo serviço pós-venda ou de recal, tá? Então, esse enfoque de processo interno chama-se inovação, modernização, que analisa como um todo os demais enfoques, tá? As demais perspectivas. Crescimento e aprendizado, você olha como a capacidade produtiva da empresa pode melhorar continuamente e se preparar para um futuro mais competitivo. Então, os indicadores desse enfoque devem mostrar como a organização pode aprender e se desenvolver e garantir o seu crescimento. Ou seja, produtividade, funcionário, capacidade de sistema de informação versus motivação, empowerment e alinhamento com a cultura organizacional para dar certo essa química de cultura de funcionário alinhada com a cultura da empresa, que é resultado um maior rendimento por trabalhador, ou seja, desejo de permanecer nessa empresa. E por fim, a quinta questão comenta: cite as alavancas de controle estratégico. Bom, antes de ler, eu vou mostrar para vocês o desenho que vai extrair estas alavancas. Aqui. Lembra desse desenho? Esse desenho, após ele, tem uma série de explicações de cada uma dessas alavancas. Então, a primeira, o sistema de crenças. A segunda, o sistema de fronteiras. O sistema interativo de controle e sistema de diagnóstico e controle. Dessa forma, eu posso colocar o seguinte. Desculpem. O sistema estruturado de controle estratégico, tá? Então, nesse desenvolvimento do Robert Simmons, ele constatou o seguinte, que a construção da estratégia se dá a partir do estabelecimento e implantação de 4 construtos chaves. Ele chamou de construto, ou palavra-chave. Valores centrais, riscos a serem evitados, incertezas estratégicas e variáveis de desempenho crítica. Eles são operacionalizados através de 4 sistemas, que são as alavancas de controle. O sistema de crenças vai falar justamente sobre os valores centrais da empresa. O sistema de limites vai evitar riscos, porque quando eu ponho limite, eu já estou dizendo não faça isso. Tá? Sistema de controle diagnóstico já vai levantar as incertezas estratégicas, ou seja, já vai levantar questionamento e buscar respostas. E o sistema de controle interativo, ou seja, interagir variáveis de desempenho e crítica. Se vocês observarem nas transparências, nós temos a explicação detalhada de cada um desses 4 sistemas, como eles devem agir e interagir com as alavancas,
tá? Então, pessoal, por enquanto, a tarefa 2 fica por aqui. Vamos pausar a gravação e iniciar na